Saludos país, saludos mundo, saludo al pueblo brasileño, al pueblo colombiano, a los hermanos de Puerto Rico, de Panamá, de Cuba, de Costa Rica, a los hermanos y hermanas de Argentina. Voz para el Cambio se produce en la República Dominicana, un espacio de opinión, de compromiso con la patria grande, de la patria latinoamericana y caribeña, a partir del pensamiento lúcido de Juan Pablo Duarte, el dominicano de gloria más pura. Ahí tengo a don Aristóteles Poncerrate, todo él. No sé qué está de rosado, un rosado ahí bien elegante, un rosado que solo lo usan los ricos en este país de Dios. Te da una especie de lucidez mental. Pero la los cara ricos refleja esa transparencia, ¿verdad? Don Poncerrate, saludo. Buenos días, don Alfonso, ¿qué tal? Buenos días, oyentes de Voz para el Cambio. Bien, hermano, aquí preparado para conversar con un latinoamericanista, con un periodista brasileño, con Pedro Batista, quien ya se está ahí conectando con nosotros para conversar desde Brasil cómo anda la situación en América Latina y sobre todo cómo están las posibilidades del hermano Lula, Ignacio da Silva, Lula. Poncerrate, ¿cómo anda todo? ¿Cómo están los calores en este país de Dios? Anda bien, pero las cosas por nuestro pueblo no andan muy buenas, que digamos. Vi unas declaraciones ahí de nuestro alcalde diciendo que iba a desalojar a todos los haitianos que estaban viviendo allá y estaba pidiendo al Ministerio Público que se pusiera las pilas porque parece que el Ministerio Público estaba apañando la vivencia de los nacionales haitianos allá en nuestro pueblo y que estaban haciendo una serie de desastres en nuestra ciudad. Es decir, hay algunas cuestiones allá en nuestro pueblo que no andan bien. Hay muchos problemas en la relación de los dominicanos con los haitianos o de los haitianos con los dominicanos, porque tenemos cultura distinta. Aquí es muy difícil que usted encuentre un dominicano haciéndose popó en la vía pública, ni bañándose en la vía pública. Bueno, ahí tenemos ya al hermano Pedro Batista. Saludos, Pedro, ¿qué tal? Buenos dias, companheiro. Tudo bem? Eu estou acá em nossa terra, mandando um grande abraço a vocês, hermanos de República Dominicana. Listo sempre, hermano. Gracias, gracias, Pedro. Gracias. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Ahí está Aristóteles Poncerrate con nosotros, un hombre de la cultura y del teatro, don Poncerrate, y de la academia. Muitas graças, hermanos. Aristóteles e Natanael, bom dia. Estamos acá, Alfonso, listo a hablar com vocês, a charlar sobre nossa luta em Brasil e nossa América e Caribe. Gracias, Pedro, gracias por estar ahí siempre con nosotros. ¿Cómo está hoy, Pedro, la situación del Amazonas? Porque hubo un momento en que estaban tumbando árboles, tumbando miles de hectáreas, quemando bosques. Aquello se ha paralizado, el pueblo de Brasil pudo paralizar aquello, o Bolsonaro y la fuerza hegemónica allí siguen en esa onda de devastar la Amazonía. Mira, este livro, ele foi lançado dia 18, o último, e trata de la lucha por la tierra en la Amazônia. La lucha de los pueblos en la Amazônia segue muito dura. La Amazônia são composta de 9 províncias ou estados, tem uma população de cerca de 30 milhões de habitantes, formada por as populações originárias, indígenas, los quilombolas, a população que vive nas margens de los rios, nas orilhas de los rios, de la pesca, los extrativistas que trabalham em la floresta, pero houve, durante o governo Bolsonaro, um grande avanço do agronegócio, que são os terratenientes que produzem soja para atender o mercado mundial de la produção de proteína para os animais, vacuno, pollo, cerdo.
Então, há uma grande devastação de toda a região amazônica. E esta devastação ela causa as queimadas e as mortes. Há cerca de 3 semanas, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, a polícia atacou um pueblo indígena chamado Los Guarani Caiová, que incluso matou uma pessoa e feriu duas meninas de 13 anos. A polícia, junto com os terratenientes, para sacar os indígenas de suas terras. As terras de los indígenas sendo expulsos pelos terratenientes com apoio da polícia. Então, a situação na Amazônia segue muito dura. Pero este livro, como eu abri, mostra que os pueblos que integram a Amazônia brasileira seguem luta. Incluso depois de manhã, empezará em Belém do Pará o Fórum Social Panamazônico, que durante 3 dias haverá muitas atividades debatendo a luta, a organização, a busca de la unidade e construir a força necessária para enfrentar a violência do governo a serviço de los terratenientes e dos mineradores, tudo a serviço do império. Há grande interesse em lítio, como o minério que eles buscam em nossa Amazônia. Então, sacar os indígenas, queimar as terras, as florestas, tendo por finalidade exportar nossos minérios, especialmente o lítio. Então, acá seguimos enfrentando as dificuldades e em luta contra os responsáveis por esses crimes contra as populações que vivem na Amazônia. Adelante, Ponserrate. Ponserrate, adelante. Ponserrate, adelante. O micrófono está cerrado, companheiro. Listo. Gracias, Pedro, gracias. Decía que Danilo País hacía un análisis de la situación económica de Brasil y en su escrito él decía que en Brasil había más de 25 millones de empleados autónomos, aquí le decimos informales, y que hay una población de cerca de 19 millones de personas que están casi en el límite de la pobreza extrema allá en Brasil, y esa apreciación él la hacía a principios de año. ¿Cómo es la situación económica actual con la crisis en Ucrania en la actualidad allá en Brasil, Pedro Batista? Companheiro Aristóteles, Ponserrate e Alfonso e todos os demais. A situação econômica do Brasil está muito mala. Primeiro, o governo de Michel Temer, em 2016, depois de sacaram o golpe da presidente Dilma, começou na destruição da estrutura do Estado brasileiro. O Brasil tem uma grande produção petrolífera de crudo, pero começou lá com Temer e o governo Bolsonaro aprofundou a privatização da companhia petrolífera brasileira, a Petrobras, e, ao mesmo tempo, vinculou os preços do crudo ao mercado internacional. Então, não somente o petróleo, a gasolina, mas todos os preços da alimentação, dos alquileres, dos imóveis, das vivendas, a escola, a medicina, a carestia é muito alta cá. Os preços estão aumentando dia a dia, mais e mais. Por outro lado, há uma miséria, como você falou, muito grande. Brasília, onde eu vivo, na capital do Brasil, há muitos pontos com pequenas cidades de lonas pretas, de pessoas que vivem solamente sacando a comida na basura ou pedindo apoio das pessoas. Em Brasil, estima-se hoje, segundo os dados oficiais,
cerca de 20 milhões de pessoas que não têm comida, vivem em la miséria, em las calles, completamente sem nada. Há, todavia, cerca de metade da população brasileira, segundo os dados oficiais, 100 milhões de pessoas que não têm seguro a alimentação para o dia seguinte. Hoje, as pessoas têm sua refeição, hacen a sua comida, mas não têm a certeza de que amanhã terão a alimentação. Metade da população brasileira. Em relação à população economicamente ativa, os trabalhadores e as trabalhadoras, 50 milhões são subempregados, são ambulantes, são autônomos. Acá há também o uberismo, os trabalhadores nos aplicativos, que não têm nenhuma garantia, não têm nada garantizado de sua sobrevivência. Por outro lado, em Brasil, há um grupo pequeno que aumentou sua fortuna durante a pandemia, bilhões, uma fortuna que cresce cada vez mais, e este grupo pequeno que controla a riqueza, principalmente no agronegócio, que produz cereais, commodities, tem aumentado muito sua riqueza, e ao mesmo tempo que aumenta a miséria, que destrói a Amazônia, há um outro aspecto muito perigoso que nós outros vivemos acá, que é a violência policial. É raro a semana ou o dia que a polícia não hace um massacre contra os pueblos. Em Rio de Janeiro, este ano, há uma comunidade chamada Vila Cruzeiro, que já esteve 2 massacres. A polícia matou 22 pessoas e outro 11 pessoas. E esta semana passada, em Complexo de Alemão, a polícia matou mais 18 pessoas. Recentemente, lá em estado de Sergipe, a Polícia Rodoviária Federal, que nunca tinha tido prática de violência contra o povo, também matou, em la vista de todas as pessoas, um trabalhador em uma trancafiado, el camburão de la polícia, jogaram gás lacrimógeno e deixaram a pessoa presa até morrer, em la vista de todas as pessoas. Então, nós outros acá vivemos uma situação econômica muito mala, muito difícil. A crise econômica, e não é devido à guerra que a Rússia hace contra o governo porta-voz da OTAN. Justamente devido à política econômica do governo brasileiro em atender os interesses dos grandes capitalistas diante da crise que o sistema vive. Então, se aprofundizou a explotação, aprofundizou a privatização dos setores estratégicos da economia, aprofundizou a exploração do campo com a produção dos commodities para atender o mercado internacional. Então, o governo brasileiro tem se sustentado graças a esta política contra o povo. E, ao mesmo tempo, em relação à questão política, há uma manipulação muito grande acá de mentiras, os fake news. O governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, se sustenta com práticas permanentes, constantes de ilegalidades, de crimes, não somente de los fakes, mas pela violência da polícia, pelas milícias. Aquelas milícias são os traficantes, bandas criminais que atuam nas regiões mais pobres e, principalmente, os setores fundamentalistas dos evangélicos, que têm uma política que nega completamente os ensinamentos de Cristo, pero usa o nome da religião. Então, é uma situação muito delicada. Eu não abri acá de la resposta do povo. Como o Panamá, como Sri Lanka, como o Equador, como a República Dominicana, como em Haiti, o povo tem ido à la calle lutar contra essa situação. Acá em Brasil, nós outros estamos apáticos, amorfos, sem reação, porque teremos eleições em 2 de outubro,
hace 12 semanas aproximadamente, 13 semanas. Então, tudo está se voltado para as eleições, que o Bolsonaro ameaça não reconhecer o resultado. Incluso, semana passada, dia 18 de julho, o Bolsonaro fez uma reunião com 40 embaixadores para dizer que não reconhecerá o resultado das eleições. Enquanto isto, as forças populares, democráticas e de esquerda estão completamente voltadas a ser a campanha eleitoral em la expectativa de vencer o pleito e assumir o governo. E o Bolsonaro habla que não reconhecerá o resultado. E o povo em la miséria, uma situação muito mala nós outros acá. Eu sempre que abro com vocês, eu trago uma visão pessimista. Pero, apesar de este quadro, há construções de resistência em lo campo, em la ciudad, em la juventude, em las mulheres, em los indígenas, em lo pueblo negro, em las mulheres, há disposição. Então, este é um pouco o quadro que nós outros vivemos acá em Brasil. O presidente Lula tem a possibilidade de vencer as eleições na primeira volta. Há possibilidade concreta de vencermos as eleições na primeira volta. Pero sem mobilização nas calles, sem unidade das forças populares, sem disposição de derrotar o governo Bolsonaro, que ameaça não reconhecer o resultado eleitoral, a situação queda muito imprevisível. Esta é a grande verdade. Acá em Brasil, há uma situação de imprevisibilidade do que ocorrerá depois de 12 de outubro. Incluso o Bolsonaro está chamando dia 7 de setembro um ato, disse, abra ele, que é a última manifestação. Eles pretendem fazer algum ato violento contra o Estado democrático de direito, contra a democracia, contra o processo institucional. E nós outros temos as forças populares de esquerda no Brasil que está preparado. Esta é nossa grande tarefa en este momento. Gracias, Pedro Batista, por estar ahí con nosotros, Ponserrate. Vamos a una brevísima pausa. Retornamos en breve con Pedro Batista y con don Aristóteles Ponserrate. Enviamos, Pedro, otro enlace para que haga el contacto con nosotros. Pausamos, Natanael. Listo.